Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Kelvin e Ramiro encontrarão Nice sem vida em seu carro e entrarão em choque com um detalhe surpreendente no corpo dela. Enquanto isso, Vinícius entregará para Irene a escritura da casa de Aline. Irene comemora. Finalmente, as terras daquela viúva são minhas, e eu já sei o que vou fazer com elas. O que ela não sabe é que essa alegria vai durar muito pouco. Aline fica sem chão ao receber a visita de um oficial de justiça com uma ordem de despejo. Aline sairá correndo até a fazenda do Antônio. Ela invadirá a casa para se vingar. Aline termina tudo com o Caio e o rapaz decide que vai conseguir recuperar as terras de Aline e devolver para ela. Hélio vai ajudar Caio em um plano secreto. Eles terão um plano genial. Vão enganar a Irene e farão com que as terras voltem para o nome de Aline. Caio vai fazer a maior surpresa da vida de Aline e, em seguida, vai se vingar de Irene e Vinícius. Vai ser um castigo para cada. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo pode acontecer quando Kelvin e Ramiro ouvirem um som de buzina constante. Eles seguem o som até perceberem que vem do carro de Nice. Kelvin leva um susto ao ver que a falsa Beata está deitada em cima do volante. Ramiro se aproxima dela e, ao verificar o seu pulso, ele engole a seco e fala: "Ela se foi. Ela levou uma bala, Kelvin." Desesperado, o rapaz diz: "Meu Deus, a Nice não está mais entre nós. Temos que chamar a polícia. Temos que saber quem foi." Enquanto isso, Vinícius se encontra com Irene e fala: "Eu mandei os documentos para o despachante. Agora não resta muito tempo. Logo você vai ser dona das propriedades da Aline." Irene abre um sorriso e fala: "Essa é a melhor notícia que eu recebi. Mal posso esperar para ver a cara da Aline quando descobrir que não é mais a dona de suas terras." O ocorrido com a Nice começa a circular pela cidade e ninguém consegue acreditar que algo assim aconteceu na cidade. Antônio fica preocupado e, vendo o estado dele, Angelina comenta: "Eu sei que não é uma boa hora para te falar isso, mas eu tenho que te contar uma coisa que eu vi." Curioso, Antônio pergunta: "O que você viu?" Desviando o olhar, Angelina responde: "Ontem a tal de Nice veio aqui na fazenda e eu vi ela ameaçando a Irene." Em choque, Antônio pergunta: "Você tem certeza disso? O que elas estavam falando?" Angelina responde: "Eu não sei exatamente o que elas estavam falando, mas sei que a Nice estava pedindo dinheiro para a Irene, senão ela ia abrir o bico. Mas sobre o que, eu não sei." Antônio fica com uma pulga atrás da orelha e decide tirar a informação direto da fonte. Quando Irene chega em casa, ela age naturalmente com o seu marido. Com um semblante sério, Antônio diz: "Eu só vou te perguntar uma vez, e espero que você seja sincera comigo. Por acaso você tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com a Nice?" Surpresa, Irene retruca: "Por que você está me perguntando isso? Você acha que eu poderia ter feito isso?" Antônio responde: "Não importa o que eu acho ou deixo de achar. Eu quero que você me fale a verdade." Irene retruca: "Eu não sei de onde você tirou essa história absurda, mas eu não tive nada a ver com isso." Antônio diz: "Eu sei que ela andou te ameaçando." Irene arregala os olhos e comenta: "Então foi a Angelina, aquela fofoqueira. Eu vou dar um trato nela." Antônio retruca: "Você não vai fazer nada. Ela não te acusou de nada. Apenas me contou da Nice, e eu tirei as minhas conclusões. E então,
O que ela estava te ameaçando? Desconcertada, Irene responde: Eu havia prometido um dinheiro para ela. Ela estava passando por necessidade. Mas eu juro que não fiz nada. Respirando fundo, Antônio fala: Eu vou fingir que acredito que foi só isso. Mas se eu descobrir, é melhor você inventar uma desculpa melhor. Antônio se retira, deixando Irene com o coração na mão. Enquanto isso, Aline começa a sentir que alguma coisa está prestes a acontecer. Tentando procurar por respostas, ela vai até a aldeia de Jurecê e comenta o que está sentindo. Preocupado, o pajé fala: Aline está prestes a enfrentar um desafio. E não é pequeno, é um dos grandes. Aline tem que tomar cuidado e não pode deixar o amor pelo Caio se enfraquecer. Em choque, ela pergunta: Mas o que pode acontecer para o meu amor enfraquecer? Jurecê responde: Quando chegar a hora, Aline vai ter dúvidas. E nas maiores dúvidas é onde pode encontrar o entendimento. Aline, que foi procurar por respostas, saiu com mais perguntas de quando chegou. No dia seguinte, Vinícius volta a se encontrar com Irene. Ele lhe entrega um envelope e, com os olhos arregalados, ela pergunta: Isso é o que eu estou pensando? Com um sorriso no rosto, Vinícius responde: Você é oficialmente a nova dona das propriedades da Aline. Eufórica, Irene o abraça e fala: Isso! Nós conseguimos! Eu finalmente vou ter minha vingança. Ela mal perde por esperar. Longe dali, Aline escuta sua campainha tocar, e quando ela atende, se surpreende ao ver um oficial de justiça. Nervosa, ela pergunta: Posso ajudar? Aconteceu alguma coisa? O homem responde: Eu só vim entregar esse comunicado. Aline questiona: Do que se trata? O homem responde: A senhora vai ter que deixar essas terras o quanto antes. Confusa, Aline retruca: Não, isso não está certo. Elas são minhas. Você está enganado. O homem fala: Consta que essas terras pertencem a Irene La Selva, e a senhora tem que deixá-las. Aline sente o chão desaparecer diante dos seus pés e não consegue esbanjar reação nenhuma enquanto assina o comunicado. Mais tarde, Aline invade o local e a fazenda de Antônio. Então aí estão os golpistas. Eu vim alertar vocês dois que eu pretendo destruir esse reinado da família La Selva. Em choque, Antônio pergunta: Mas o que é isso? Por que está invadindo a minha casa desse jeito? Aline retruca: Quem invadiu as minhas terras foram vocês. Vocês me aplicaram um golpe e estão me tirando do lugar que sempre foi meu. Cínica, Irene fala: Querida, você me vendeu essas terras, de livre e espontânea vontade. Você mesma assinou os documentos. Com fúria nos olhos, Aline diz: Não venha com essa conversa pra cima de mim, porque eu sei que você está mancomunada com Vinícius. Você fez ele me obrigar a assinar aqueles documentos, achando que se tratava de uma sociedade. Surpreso, Antônio pergunta: O quê? Você e o Vinícius? Desconcertada, Irene responde: Ela está delirando. Não acredite nela. Antônio diz: Mas você me entregou esses documentos me falando que a Aline vendeu. Então você deu um golpe nela? Mais brava ainda, Aline garante: Isso vai ter volta. Não pense que vou ficar de braços cruzados. Quando Aline chega em casa, Caio se aproxima e fala: Que bom que você chegou. Eu fiquei preocupado. Onde você estava? Eu conversei com o Rodrigo e ele me falou que vai resolver essa situação. Respirando fundo, Aline responde:
Eu tomei uma decisão. E eu espero que você respeite ela. Nervoso, Caio pergunta: Decisão? Do que você está falando? Uma lágrima escorre pelo rosto da mocinha e ela responde: Eu quero dar um tempo na nossa relação. Totalmente em choque, Caio diz: Não, você não pode fazer isso. Aline retruca: A sua família quer me ver destruída. Eles acabaram de tirar uma das coisas mais importantes para mim, a minha terra. Isso daqui é muito mais do que o meu sustento, mas o meu propósito. Você sempre soube que seu pai queria minhas terras. Você deu corda para eu assinar os papéis do Vinícius. E não estava aqui quando eu assinei. E ainda defendeu o seu pai. Isso é demais para mim. Eu preciso de um tempo. Um tempo longe de você e da sua família. Trêmulo, Caio fala: Por favor, pense no que você está falando. Não faça isso comigo. Não faça isso com a gente. Em prantos, Aline diz: Eu já me decidi. Por favor, vá embora. Me deixe sozinha. Percebendo que não vai conseguir convencê-la, do contrário, Caio vai embora, a deixando sofrendo nos braços de sua mãe. Mais tarde, Hélio flagra Caio em prantos e pergunta o que está acontecendo. Caio acaba desabafando, revelando que a previsão de Jurecê acaba de se concretizar. Surpreso, Hélio comenta: Mas isso não está certo. Eu entendo que a Aline esteja desiludida por causa de sua família, mas te colocar como traidor é demais. Caio comenta: Eu sei. Tudo que eu mais quero é provar que eu sempre estive ao lado dela e que nunca concordaria com o que a Irene fez. Hélio retruca: Então, você tem que fazer isso. Recupere as terras dela. Caio pergunta: Mas como? Após pensar alguns segundos, Hélio responde: Você pode fazê-los assinar uma procuração, onde eles te dão amplos poderes sobre a fortuna deles. Surpreso, Caio diz: Mas eu nunca vou conseguir fazer eles assinarem. Com um largo sorriso, Hélio garante: Eu tenho um plano, e quem vai ajudar a gente será a sua irmã. No dia seguinte, Petra chega em Irene e Antônio, com um semblante angustiante. Preocupada, Irene pergunta: O que foi, minha filha? Petra responde: Eu não estou me sentindo bem. Nada bem. Eu quero ser internada. Surpreso, Antônio questiona: Internada? Não acha que é demais? Irene responde: Claro que não. Pelo contrário. Eu estou até feliz que a Petra decidiu isso sozinha. Vamos, eu te levo na clínica. Petra retruca: Não precisa. Eu vou com o Luigi. Eu só preciso da assinatura de vocês. Antônio comenta: Nossa, ela está interessada mesmo. Vamos, me dê esses papéis. Sem ler o que os papéis dizem, Irene e Antônio rubricam todas as páginas, fazendo com que Petra saia do personagem por alguns segundos e abra um sorriso. No outro dia, Aline começa a tirar suas coisas de casa, enquanto é assistida por Irene, Antônio e Vinícius. De repente, um carro chega ao local e Caio, Petra e Hélio descem do veículo. Em choque, Irene pergunta: Petra, você não estava internada? A garota desvia o olhar e Caio diz: Aline, você não pode sair daqui. Ela retruca: Por favor, eu já te pedi para se afastar de mim. Caio fala: Mas essas terras são suas. Aline diz: Não, sua família me deu um golpe e agora veio assistir minha tristeza. Caio retruca: Você não entendeu direito. Eu passei as terras para o seu nome. Veja, aqui estão os documentos. Enquanto ela lê, Antônio questiona:
Mas o que está acontecendo aqui? De onde você tirou essas assinaturas? Irene olha para sua filha e fala: Foi a Petra. O documento da internação. Ela aplicou um golpe contra a gente. Petra diz: Não, vocês fizeram isso com a Aline. Eu só ajudei o Caio a devolver o que é dela por direito. O rapaz garante: É isso mesmo. Nervosa, Aline fala: Caio, mas aqui você cometeu um erro. Em choque, o galã pergunta: Erro? Que erro? Aline responde: Você não passou apenas a minha terra para mim. Você passou todas as propriedades do La Selva. Totalmente em choque, Antônio grita: O quê? Isso é um absurdo! Você vai ter que devolver tudo! Erguendo a sua cabeça, Aline diz: Eu posso até devolver, uma parte apenas. Mas eu disse que ia dar minha volta por cima, e vocês vão ter que merecer. Vocês vão trabalhar para mim, arar as minhas terras, plantar e colher. E só depois eu penso se devolvo. Antônio arregala os olhos e percebe que ela não está brincando. Nesse momento, Marino chega no local e anuncia que conseguiu provar que Irene é a verdadeira culpada pelo que aconteceu com Anice e pelo rapto de Ágata. Depois que a La Selva é presa, Caio dá uma coça em Vinícius e Antônio é obrigado a sair de sua casa e a morar na casa de empregados. Aline aceita Caio de volta e os dois começam a tomar contas dos negócios da família, junto de Petra. Você acha que a Aline merece ficar sem as suas terras? Ou ela tem direito sobre as terras e os diamantes? Coloque a sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. E inscreva-se no canal para receber todas as novidades depois da novela.